Queridos, mais uma vez nos encontramos aqui para glorificar o nosso Deus, para cultuarmos juntos, embora não presencialmente, um ao lado do outro, mas queremos, por algum tempo, estar aqui a glorificar, a bendizer o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Igreja Presbiteriana em Morada de Laranjeiras. Obrigado pela sua conexão, por participar conosco. Obrigado a todos os irmãos, a todos os queridos que estão aí conectados, né? Hoje nós daremos continuidade à segunda parte da reflexão relacionada aí aos sinais do fim. Mas neste momento nós queremos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pelos cuidados do Senhor conosco. Muito obrigado pela tua presença em cada um de nós, pois ainda que estejamos distantes uns dos outros, mas de fato conectados como uma só alma, através do teu Espírito que habita em todos os teus filhos. Nós continuamos agradecendo pela tua providência, porque estamos vivos, porque estamos falando, porque estamos respirando, porque estamos te adorando. Nós te agradecemos por ter um teto, nós te pedimos por aqueles que não têm, que o Senhor use de misericórdia. Nós pedimos por aqueles que estão nos leitos de hospitais, por aqueles que estão trabalhando na frente, em todos os hospitais, clínicas, consultórios, que o Senhor os guarde, os proteja. Nós pedimos pelas famílias, pedimos ao Pai pela tua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que seja luz no meio das trevas e que brilhe cada vez mais e mais, e que muitas vidas sejam abençoadas e abençoadoras para a glória do Senhor. Que através da tua palavra possamos ouvir a tua voz, receber a tua ministração. É o nosso clamor com gratidão, e que o Senhor nos abençoe neste momento de adoração, que o Senhor nos use como boca de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor com um louvor neste momento. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Acidente a dizer a vinda do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente a dizer a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente a dizer a vinda do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente a dizer a vinda do Filho do Homem, a dizer a vinda do Filho do Homem, a dizer a vinda do Filho do Homem. Queridos, nós queremos agora abrir a palavra e lê-la em Mateus capítulo 24,
os versos 27 a 31 e 36 a 38, dando assim continuidade à reflexão, né? Hoje a segunda parte, sinais do fim. Leiamos a palavra. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra com grande clangor de trombeta, e de uma extremidade à outra do céu. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como os dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Hoje nós daremos continuidade esse sermão dividido em 2 partes, Sinais do Fim, primeira parte, e hoje Sinais do Fim, segunda parte. Hoje a ênfase são nos sinais do fim da história da humanidade. E nós queremos dizer que os sinais de fato começaram ali na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ali deu-se início aos sinais com o véu do templo rasgando de cima a baixo. O véu que separava os santos dos santos do salão principal, do altar, né? E aquele véu se rasgou de cima a baixo. Falando assim, parece algo comum. Acontece que esse véu tinha 9 metros de largura, né? As medidas foram todas dadas pelo próprio Deus, lá em Levíticos, né? Dadas desde lá e dadas para a construção do templo. E o véu tinha 9 metros de largura por 18 metros de altura. Isso equivale 18 metros a um prédio de mais ou menos, a um prédio aí de 6 andares. Esse véu ainda tinha 12 centímetros de largura, o que é mais ou menos um meio palmo ali de espessura, que tinha esse véu. Flávio José, historiador, ele diz que se amarrasse um cavalo na ponta desse véu, de um lado, e na outra ponta, um outro cavalo, e os dois puxassem em direção opostas, esse véu não se rasgaria. 12 centímetros, uma corda mediana aí tem 3, 4 centímetros de espessura. Este véu tinha 12 centímetros de espessura, mas ele se rasgou de cima a baixo. Ali só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez no ano para oferecer sacrifício pelo povo. E se porventura o seu sacrifício não fosse aceito, ele poderia morrer lá dentro. Mas quando o véu se rasgou, Deus estava ali dizendo: agora deixa de ter os efeitos, agora acabaram-se os sacrifícios, os rituais. Deus rompeu, porque havia tudo aquilo que era simbolizado, havia se cumprido. Não há mais valor daqueles rituais do Antigo Testamento. E desta forma deu-se início com este primeiro sinal na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro sinal, não colocado aqui nesse texto, mas se você ler 1 Coríntios 11, por exemplo, e também as próprias ministrações, a ministração da ceia pelo próprio Senhor Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos, você vai poder observar que
toda vez que participamos da ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor. Ele morreu. Até quando? Até que ele volte. A ceia é um sinal visível, portanto, e um anúncio. É também um dos sinais praticados pela própria Igreja do Senhor Jesus Cristo acerca da volta dele. Anunciais a sua morte até que ele volte. Na verdade, todos os sinais são trombetas que estão tocando, são sirenes, tipo nessas cidades onde há grandes riscos de desabamento, ou grandes riscos de explosão, ali, estourar uma represa ou outros, então se colocam sirenes para tocar, para divertir o povo a qualquer momento. Os sinais são advertências, os sinais são sirenes a tocar. O Messias, o Rei, está voltando, ele está voltando. São anúncios que aconteceram já lá entre os anos 30 e 70, como vimos na primeira parte do sermão, e que continuaram a tocar ao longo de toda a história da humanidade até hoje, e continuará até a volta do Senhor. Na verdade, os sinais são um tipo de pregação, de anúncio. O Rei está voltando até que ele volte. Alguns pensavam que Jesus viria naquelas primeiras décadas, enquanto aquela geração estava ainda viva. Eles fundamentados, principalmente no verso 34, que Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tais coisas aconteçam, mas eles não observaram os versos 36 a 38, porque pensavam então que Jesus viria naquela geração. Visto que Jesus falava de dois acontecimentos ao mesmo tempo, sinais do fim da primeira dispensação e sinais do fim da segunda dispensação, alguns tomaram como literal somente Jesus voltaria naqueles dias e não entenderam, não observaram, cometeram um erro hermenêutico, A hermenêutica é a ciência da interpretação, porque não observaram os versos 36 a 38, quando ele usa a ideia de tempo dentro da ideia do kairos. Kairos é a palavra do grego para tempo de Deus. É um tempo em que 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Jesus não falou ali na ideia do cronos, que dá origem à palavra cronologia, mês, dias, anos. O tempo cronos é criado por Deus. O tempo kairos é o tempo de Deus. Também não observaram um dos sinais que Jesus disse que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado a todo o mundo. E daí alguns pensaram que todos esses sinais, e ainda há, em nossos dias é raro, mas ainda há quem defenda que os sinais eram para aqueles dias, e há teólogos que tomam essa postura, e somente para aqueles dias. Mas também outros pensam, e esse segundo pensamento teológico também equivocado, pensam que os sinais são apenas para as últimas décadas, ali prestes à volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você olha na própria história da humanidade, você vai ver os sinais desde o rasgar do véu, e eles vêm ao longo de toda a história da humanidade, continuarão, obviamente, enquanto mais próximo do fim, em maior intensidade, mas anunciando a volta do Senhor, até o dia em que ele virá. Nós podemos ver no texto lido aí vários sinais que Jesus colocou. Um deles, guerras, muitas guerras, e nós vimos que há realmente uma intensificação desses sinais nos últimos dias. Se pegarmos só as grandes guerras, sem citar pequenos conflitos, só entre os anos aí 2001, 2001 para frente, nós vamos ver aqui em 2001, 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas. Vamos ver que vai desencadear a guerra do Iraque, vai desencadear a guerra da Al-Qaeda, vai desencadear a guerra do Afeganistão. Nós vimos também a guerra contra o terror, Tem a guerra de Darfur, que normalmente pouco conhecida aqui no Brasil, mas que, se você fizer uma pesquisa rápida, vai observar que houve 400 mil mortos em 2003.
a guerra da primavera árabe, né, que espalhou-se pelo Egito, Líbia, Tunísia, Síria. Você pode ver a guerra da Chechênia contra a Rússia, a guerra dos jihadistas contra a Ucrânia, a guerra da Quênia contra a Líbia, do Líbano contra Israel, de Israel contra os árabes e palestinos, Georgiana, a guerra georgiana contra a Rússia, e que se deu apenas em 7 dias mais intensos de guerra, guerra do tráfico, e essa é uma guerra que ocorre no mundo inteiro. Só você olhar a situação do Brasil, quantos morrem nessa guerra todos os dias. A guerra do trânsito, que também nos países populosos morre gente todos os dias, né? A guerra política, que gera a morte de muitos por causa de decisões erradas, de corrupção de dinheiro que é que é tirado do povo, e dessa forma matam muitos. A guerra econômica, Estados Unidos e China, mas também a guerra econômica que acontece no mundo inteiro, né? A guerra da pandemia, essa que nós enfrentamos contra o vírus da Covid-19, que se dá no mundo inteiro com milhares de mortos. E dessa forma, o mundo vive em guerra. Mas além de guerras, nós temos aí a palavra guerra, nação contra nação. E muita gente entende errado por não olhar o significado das palavras. Nação não é sinônimo de país. Você pode olhar em qualquer bom dicionário a tradução aí de nação, e você vai ver que nação, posso exemplificar, nação rubro-negra, nação vascaína, nação atleticana, cruzeirense, nação, né, aí, corintiana, nação evangélica, nação católico-romana, nação espírita, nação LGBT, nação skatista. Então, nação é um agrupamento, a ideia de um agrupamento de pessoas em torno de uma ideia. Na verdade, nação contra nação, tudo enquanto é tipo de gente, aqueles grupos contra grupos, filosofia contra filosofia, pensamento contra pensamento, nação contra nação. E a próxima palavra vem reino contra reino. Aí sim, reino, que tem rei, que tem governo, aí sim seria países contra países. Fomes, só entre 2008 e 2010, só na Somália, há um registro de 258 mil pessoas que morreram porque não tinham o que comer. Você não precisa ir longe. No Brasil mesmo você vai encontrar pessoas comendo no lixo. Terremotos. Se eliminarmos todos os pequenos tremores de terra, citando apenas grandes tremores de terra, nós podemos ver no mundo, né, só entre o ano 2007 a 2010, no Chile, em 2010, 700 mortos. Um outro grande terremoto, 2010, no Haiti, com 230 mil mortos, sem falar os feridos. Né? Em 2009, 30 de setembro, na Indonésia, aquele tsunami, né? Eu não tenho dado exato, mas sei que morreram ali mais ou menos umas 300 mil pessoas. Em 2009, no Butão, na Himalaia, repetiu na Indonésia mais tarde um outro terremoto, né, em escala de danos menores. Em 2009, em abril, na Itália. Em 2008, no Paquistão. 2008, 87 mil mortos na China e mais de 370 mil feridos. Né? Isso sem contar os pequenos tremores que são registrados todos os dias. Inclusive aqui no Brasil tivemos um recentemente em São Paulo, né? No início desse mês, um tremor pequenininho, mas que deu para ser observado aqui mesmo na Grande Vitória. Observe bem que os sinais estão aí, as trombetas estão tocando, é seca em um local, é fogo que consumiu grandes territórios na Austrália, no norte do Brasil, né? É enchentes em outras partes, inundando, são furacões, ciclones, vendavais terríveis, e nós olhamos e os sinais estão aí, as trombetas estão tocando. Disse Jesus que os cristãos seriam odiados, os cristãos sempre foram odiados. Lá os apóstolos, só um não fora morto. Os sinais estão aí o tempo todo, não são coisas que virão, elas estão acontecendo, tocando o dia, todos os dias.
os homens serão traidores, né? A ideia também de corruptos, se bem que no Brasil não tem corrupção, não é? Falsos profetas, que também no Brasil não tem, não é? É ao multiplicar-se a iniquidade, o pecado das pessoas, o amor de quase todos se esfriar. É só você olhar, né, como tem sido em nossos dias. E ele disse, Senhor Jesus, que o evangelho seria pregado a todo mundo. E isso tem desencadeado por má interpretação, por não entender a palavra. Alguns têm pensado que Jesus não voltará, não poderia voltar essa noite, ou voltar de imediato, porque 2/3 da população do mundo nunca ouviram falar de Jesus, a maioria de 2/3. Na verdade, esse é um erro teológico, né? A igreja sempre clamou, vem, Senhor Jesus. A igreja verdadeira, os crentes sempre esperou a volta do Senhor Jesus, e ele poderia ter voltado, como pode voltar nesse momento e pode voltar em qualquer tempo. Paulo, né, a Bíblia nos registra, o próprio Deus nos revela, através dos teus servos, em Colossenses 1, versículo 6, Colossenses 1, versículos 23, Romanos 10, versículo 18, nos diz que o evangelho, já naqueles dias, o evangelho já havia sido pregado a toda a criatura, já havia sido cumprido aquela promessa, né, aquele mandamento feito à igreja, de que fosse pregado a toda criatura. Quando fala toda criatura, é a mesma ideia de todas as nações, não exatamente, né, isto é, pregado a todas as nações. E diz lá, portanto, a palavra, nesses textos citados, que o evangelho já foi pregado. Quando um texto tem aparente contradição a outra, é porque o intérprete está errado. Ora, os cristãos, citamos na primeira parte que os cristãos, eles não acreditaram que Jerusalém resistiria a Roma, eles fugiram para várias partes do mundo, mas aonde foram, plantaram as igrejas, pregaram o evangelho. Houve também um outro período chamado diáspora, por causa da perseguição que teve início desencadeada com a morte de Estevão. Só ficou em Jerusalém os apóstolos, todos os cristãos fugiram. E quando fugiram, por onde foram, levaram o evangelho, se espalharam para diversas cidades, em diversas partes do mundo, muitas delas bem distantes. Há registros de muitas deles foram para locais bem distantes. E onde foram? E onde surgiram igrejas? Essas igrejas se incumbiram de continuar espalhando o evangelho, de maneira que vai chegar ao ponto de Colossenses 1, 6, 23, Romanos 10, 18, dizer que o evangelho já foi pregado em todo o mundo, aí a toda criatura, e a palavra não mente. Ah, pastor, então há contradição? Na Bíblia não há. Como dissemos, quando um texto aparentemente se contradiz o outro, é porque o intérprete está errado. A promessa de Jesus é que o evangelho seria pregado a todas as nações, a todo mundo, mas não há promessa que seria pregado a todo mundo de uma só vez, embora naquele mundo, entendemos, acabou o mundo todo ouvindo a palavra, não se convertendo todo o mundo. Isso não há promessa. Não há promessa de reavivamento no mundo inteiro, do mundo inteiro se converter em nenhuma parte da Escritura. Pelo contrário, enquanto mais próximo do fim, as coisas só vão piorando, a descrença cada vez maior, o aumento da iniquidade, o aumento da pecaminosidade. E a palavra e a própria história registra países que hoje são rigorosamente anticristãos e que já conheceram o evangelho em algum tempo da história, enquanto outros países que hoje estão se tornando cristãos e outros deixando de ser, e assim por diante. Em todo o mundo, se você fizer uma pesquisa, você vai observar que o evangelho já foi pregado, até mesmo numa pesquisa histórica, em todos os continentes e em todo o planeta. Não de uma só vez. Isso não tem sido e jamais será. Às vezes acontece conversões em massa em algum local, enquanto no outro estão se desviando da palavra. Portanto,
Jesus pode voltar a qualquer momento. E o Espírito Santo deseja e clama, diz, vem. A igreja sou eu e você, diz, vem. Nós ansiamos e desejamos, porque esta é a situação. A solução para o mundo não é política, não é econômica. A solução para o mundo é Jesus, é a segunda volta dele. Outro sinal, diz a palavra, que seria como nos dias de Noé. As pessoas se casavam e davam-se em casamento. Isto é, não é que isso era pecado, errado, não, de maneira alguma. Mas as pessoas estavam voltadas para as coisas desse mundo. As pessoas estavam voltadas somente pensando no futuro, em casar seus filhos, em construir um bom futuro. Como hoje as pessoas vivem de fato como nos dias de Noé, pensando só em dinheiro, pensando em construir o futuro, pensando só nas coisas desse mundo e desprezando, portanto, rejeitando ali se dedicarem às coisas espirituais. Assim era nos dias de Noé, até que Noé entrou na arca, até que o evento proclamado, anunciado por Noé durante 100 anos aconteceu. Fecharam-se as portas, as oportunidades acabaram, aí as pessoas foram despertadas, mas era tarde demais. Assim como foram nos dias de Noé, só 8 pessoas foram salvas, pouquíssimas pessoas. Assim também será na volta do Filho do Homem. E é só você olhar ao seu redor. Há muita religiosidade, mas busca a Deus em prioridade. Isto de fato é muito pouco. É só você ir numa reunião de oração das igrejas para você observar isto. Assim como seria nos dias de Noé. E eu fico a me perguntar o que falta para Jesus Cristo voltar. O que falta para a conclusão dos séculos. O que falta para o rei se apresentar. E eu creio que falta só um sinal acontecer. E este sinal é o sinal, cujo sinal é a própria volta do Filho do Homem, quando ele vai aparecer no céu. Se mostrar no Oriente e no Ocidente ao mesmo tempo, como um relâmpago que mostra que no Ocidente e risca o céu até o Oriente. Isto é, de forma visível, de forma universal, que todo indivíduo, todo ser humano verá, de forma pública ele virá, de forma inconfundível. E eis que o nosso Senhor Jesus Cristo está de fato à porta. Ele voltará. Em Apocalipse 22, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim. Alfa é a primeira palavra, é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega a última. Então ele está dizendo, eu sou o início e o fim, começo e o fim. A Bíblia toda fala do nosso Senhor Jesus Cristo desde o início de Gênesis. Ali, pois Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele estava lá na criação, ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ora, Deus dizia haja, Deus usava o verbo, e a coisa vinha à existência. Então diz João, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, ele é o próprio Deus, ele estava lá, através dele tudo foi feito, e no final da história da humanidade, ele estará presente aqui em nosso meio, ele está vindo buscar a sua igreja, as trombetas estão soando, as sirenes estão tocando, está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Mas as pessoas continuam preocupadas, tendo por prioridade as coisas desse mundo. E muitos têm estado como que dormindo e não têm se atentado. O rei está voltando. Quando toda a língua confessará que ele é o Senhor, quando todo joelho se dobrará diante dele, eis os reis, as autoridades de todo o mundo, de todos os tempos, todos hão de se curvar perante ele. Concluindo, portanto,
Toda a Bíblia apresenta Jesus Cristo. A própria história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, quando se encerrou aquela primeira dispensação e deu-se início à segunda dispensação. Ninguém, nem os ateus, pode negar a realidade de Jesus Cristo como o homem que ele viveu, porque ele faz parte da história da humanidade e, ao mesmo tempo, ele também é Deus presente em nosso meio. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? Você anseia a sua volta, você deseja a sua volta. Você pode pedir a Deus em oração, como os verdadeiros filhos pedem e desejam: vem, Senhor Jesus, porque quando ele vier, todos os sofrimentos desse mundo se encerrará e nós, sua igreja, estaremos com ele eternamente. É maravilhoso e certos disso nós desejamos a sua volta, nós clamamos a sua volta, mas você pode clamar assim. Você está pronto para o encontro com o Senhor? Ele é o segundo Adão, conforme diz 1 Coríntios 15, versículo 45. É o nosso representante. O primeiro Adão pecou, falhou, caiu, perdeu, mas o segundo Adão venceu e nos deu o presente da vida eterna. E só nele, só ele pode nos dar esse presente. Não há como, de outra forma, adquiri-lo. Você deseja a volta dele ou você tem medo da volta dele? Você tem medo, se você não ousa orar clamando a sua volta, é porque certamente há alguma coisa em sua vida que precisa ser ajustada, acertada, confessada, ou mesmo passar a crer. E você precisa receber ele como Senhor, Kyrios, Senhor, a ideia de dono, proprietário, seu possuidor, e então estará seguro em suas mãos. Há pessoas pensando que os sinais só vão tocar nos últimos momentos, pois eles estão aí ao longo de toda a história. Toda a história. E o último sinal, o que falta, é a volta do Senhor. E ele é o sinal, sua própria volta, como ele foi o sinal também para aquela antiga dispensação, a sua vinda. Mas eles o rejeitaram. E você, tem rejeitado Jesus? Ou tem crido nele? Ou tem valorizado? Você tem valorizado as coisas espirituais? Ou tem tido por prioridade as coisas desse mundo? O Senhor não aceita segundo plano, ser segundo plano. O Senhor não aceita a varanda da sua vida. Ou ele senta no trono da sua vida. Ele é o primeiro amor da sua vida. E ele te governa e te administra e te abençoa. Ou ele fica fora. E aí? Qual o seu relacionamento com o Senhor? Certa feita, assim que fui para o seminário, e vi um senhor, eu via lá algumas pessoas, comendo coisas do lixo. E eu vi um senhor pegando lá algo no lixo, levando à boca. Meu estômago chegou a revirar e eu fiquei assustado com aquilo a semana toda. Mas depois de alguns anos, eu passava no mesmo local e nem via aquelas pessoas lá. Até que um dia o Espírito Santo me tocou. E eu percebi que eu havia me acostumado com aquela situação. Algumas pessoas que vivem em ambiente entre tiroteio, com o tempo se acostumam ali. E acham aquilo praticamente natural. Nós temos uma tendência a nos acostumar com as coisas. Como nós estamos no meio dos sinais, às vezes nem os vemos, porque nos acostumamos. Eles se tornam invisíveis. Quando nos alcança, nos fere, quando morre alguém da nossa casa, coisa do tipo, aí nós costumamos abrir os olhos. Mas normalmente somos tendenciosos, é normal do ser humano, se acostumar ao ambiente, se acostumar a viver na rua, se acostumar a comer do lixo, se acostumar a ver as pessoas nessa situação, se acostumar como as coisas são naturais, e não são. As sirenes estão soando, as trombetas estão tocando, os sinais estão aí, o rei está voltando. E se ele não voltar enquanto você estiver vivo, é porque você foi ao encontro dele.
De uma forma ou de outra você vai se encontrar com ele e ele vai te julgar. O que você ouvirá no encontro com ele? Você ouvirá: venha bendito meu Pai, entra no gozo do teu Senhor? Ou você ouvirá: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno? Qual das duas sentenças você ouvirá? Este mundo pode ser o inferno para a igreja. Nós sofremos nesse mundo. Muitos ímpios, as pessoas que vivem centradas nas coisas materiais, o céu deles é este mundo. Mas na eternidade estarão fora de Deus. Qual é o seu céu? Qual será o seu céu? O eterno, do tempo de Deus? Ou do tempo dos homens? 80, 90, 100 anos e nunca mais alegria. Vale a pena ser do Senhor. Vale a pena. Ouçamos os sinais e nos acheguemos a Deus. Pense nisso. Pense em que resposta. Pense o que você vai ouvir de Deus. E se tiver dúvidas, procure alguém. Eu mesmo me coloco à disposição para conversar com você, para te ajudar. Porque não há maravilha maior que essa. Ser do Senhor, estar pronto para encontrar-se com o Senhor e desejar a volta do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó
Nós vamos estar agora orando ao Senhor, bendizendo, glorificando. E antes da oração final, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua atenção e queremos dizer que Jesus possa te abençoar e te dar uma semana feliz na presença do Senhor. Nessa oração consagraremos os dízimos, as ofertas dessa semana, né? E também impetraremos a bênção do Senhor. Oremos. Pai amado, glorificado seja o teu nome e que nós possamos dia a dia nos achegarmos mais a ti, não estarmos somente preocupados com as coisas desse mundo, mas possamos priorizar o Senhor em nossa vida. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é conosco, somos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu por nós. Sabemos que não há paz, não há alegria, não há vitória genuína e verdadeira se não for em ti. Então esperamos, clamamos e a ti agradecemos e te rogamos. Agora consagramos todos os dízimos e ofertas entregues ao Senhor, que sejam administradas para a glória do Senhor e na obra do Senhor. Que cada um que tem participado nesse vídeo receba uma bênção especial de ti. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor os cure. Aqueles que precisam de cura na alma, que o Senhor também os transforme. Aqueles que não receberam o teu Espírito, desejo do nosso coração que o Senhor os dê e os salve. Aqueles que são salvos, mas têm vivido, quem sabe, relaxadamente, friamente, o Senhor os aqueça. O Senhor é o nosso Deus. Aqueles que estão com problemas financeiros, que o Senhor os ajude e os abençoe também, abrindo as portas, fazendo-os passar de forma digna por essas portas. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Que os teus filhos prosperem, que a tua igreja prospere. E que o Senhor esteja diante dos teus filhos, abrindo caminho, ao redor dos teus filhos, protegendo de todo o mal. Acima dos teus filhos, derramando bênção sem medida. E dentro em teus filhos, direcionando-lhes os pensamentos da razão e os sentimentos do coração. Dessa forma, a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. E se essa palavra, essa reflexão te abençoou, encaminhe a alguém que o Espírito Santo tocar no seu coração, para que ele também seja abençoado. Deus te abençoe. Amém.